Thank you to our prayer givers, Obrigado àqueles que nos ofereceram as orações, aquele maravilhoso coral, Elder Clark e Elder Webb. E queridos irmãos e irmãs, a vocês que estão aqui no tabernáculo, na Praça do Templo, e aqueles que estão participando de outras partes do mundo. A Sister Rasban e eu temos a honra de estarmos aqui com vocês. Ao pensar sobre a influência transformadora que meus professores do seminário e do instituto exerceram em minha vida, eu consigo reconhecê-la até hoje, de modo como estudo as Escrituras e, mais especificamente, no amor que sinto pelo livro de Mórmon. Eu também aprecio a experiência social de estar com os meus amigos num lugar seguro, aprendendo o Evangelho. Nós nos costumávamos ficar juntos no prédio do seminário, na escola e no prédio do instituto e na faculdade. Eu gostava especialmente de levar Melanie Twitchell para os bailes do instituto. Melanie agora é minha querida esposa. Como professores do seminário e do instituto, vocês trabalham arduamente para trazer almas a Jesus Cristo. Vocês oram por seus alunos, estudam para responder às perguntas que eles fazem, preparam-se espiritualmente para ensinar pelo Espírito. Elevam, empregam e iluminam as verdades do Evangelho. Quando o Senhor procura pessoas para ajudar um aluno com dificuldades, um jovem com dúvidas, um de seus preciosos filhos cujo testemunho e compreensão do Evangelho estão diminuindo, Ele prepara vocês para prover essa ajuda em um trabalho conjunto com os pais e com os líderes da igreja. Vocês ficam diante de seus alunos e reafirmam a verdade de que Jesus Cristo vive, de que nosso Pai Celestial ama cada um de nós e de que temos um lugar em seu plano eterno. E o mais importante, vocês acreditam nisso. Como o Elder Jeffrey R. Holland tão frequentemente disse, um professor vem de Deus. E eis que quantos foram levados a cantar o amor que redime, e isso graças ao amor de sua palavra que está em nós. Não temos, portanto, motivo para regozijar-nos? Sim, temos motivos para louvá-lo para sempre, porque Ele é o Deus Altíssimo. No entanto, às vezes, o peso de inspirar, de ensinar e de incentivar a juventude é quase maior do que vocês conseguem suportar. O Senhor sabe que o trabalho de trazer almas a Ele pode ser difícil. Aprendi isso quando era presidente de missão em Nova York, quando uma escritura em alma chamou minha atenção. Ora, quando nosso coração se achava deprimido e estávamos para voltar, eis que o Senhor nos confortou e disse: Ide para o meio de vossos irmãos e suportai com paciência vossas aflições, e eu farei com que tenhais êxito. O adversário não está satisfeito com a influência negativa que ele tem exercido sobre o reino de Deus na terra até o momento. Ele quer mais. Ele é agressivo e implacável. Seu alvo são aqueles que estão sob os cuidados de vocês. Estamos vendo isso acontecer com alguns, cujo coração está desfalecendo de terror. Alguns alunos saem dos trilhos, mas com o Espírito do Senhor vocês podem ajudar a colocá-los de volta. Lembre-se das palavras de Paulo. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desesperados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não perdidos. Por quê? Porque o trabalho de Cristo nos convida com essa promessa eterna. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Senhor disse, portanto, tende bom ânimo e não temais, porque eu, o Senhor, estou convosco e ficarei ao vosso lado, e testificareis de mim, Jesus Cristo, que eu sou o Filho de Deus vivo, que eu fui, que eu sou e que eu virei. Não podemos ter bom ânimo e ficar paralisados pelo medo. As duas coisas, ânimo e medo,
não podem existir ao mesmo tempo. Se seguirmos o mandamento do Senhor, se tivermos bom ânimo, estaremos prontos para prestar testemunho dele, o Salvador do mundo. Saberemos quem ele é e reconheceremos seu importante papel de nos ajudar a vencer os problemas do mundo. Ter bom ânimo significa confiar nele, quando as coisas não acontecem de acordo com o que planejamos. Significa persistir quando as circunstâncias mudam nossa vida, quando as provações nos impedem de alcançar o que desejamos. Mas o Senhor nos lembra que neste mundo vossa alegria não é completa, mas em mim vossa alegria é completa. Vocês conseguem distinguir em sua sala de aula os alunos que têm bom ânimo. Embora passem por desafios e problemas, eles enfrentam todos eles com fé e confiança em Deus. Eles participam das aulas com ânimo, respondem às perguntas, aprendem as verdades ensinadas e se sentem confiantes. Para eles, a frase "sou um filho de Deus" é tanto um conhecimento quanto uma certeza. Não é apenas uma música da primária que decoraram há muitos anos. Eles vêm para as aulas em busca de experiências espirituais, de ideias e de entendimento que os ajudem a encontrar respostas para algumas de suas dúvidas. Eles querem renovar a esperança ao mesmo tempo em que vivem em um mundo conturbado. E mesmo enfrentando muitas pressões, a luz que brilha nos olhos deles é maior do que os problemas da vida cotidiana. Quando eu frequentava o seminário e o instituto, posso dizer que isso faz muito tempo. Os alunos vinham para a aula com fé, ou ao menos era assim que me parecia. Eles não eram abalados pelas coisas que encontravam na internet, porque a internet não existia. Não carregavam as dúvidas que o mundo lançava a respeito de religião, de revelação, de profetas ou da crença em Deus. E o que podemos falar dos alunos que ficam sentados no fundo da sala, dormindo sobre os livros? Ou da garota que acabou de cortar o cabelo e nem olha para você nos olhos? Dos amigos que chegavam conversando animadamente na sala de aula e agora quase nem se falam mais? Ou a aluna excelente que parece ter perdido o interesse no Evangelho e que falta mais do que vem à aula? Ou aquele olhar perdido de alguns que não se mostram interessados e não se esforçam para aprender? Alguns alunos vêm para a aula, sentam-se e depois saem, sem levar nada com eles, nem mesmo o espírito. Cansaço, medo, tentação, crises e desânimo apoderaram-se da preciosa vida deles. Vocês já se perguntaram, o que está acontecendo? Eu já. Medo e desespero. É isso que está acontecendo. Medo de não ser aceito pelos amigos. Medo do desempenho acadêmico, das pressões e dos problemas familiares que não conseguem resolver. Medo de não ser possível confiar nas pessoas ou de não serem dignos de confiança. Medo de ficar sozinhos e medo de participar em grupo. Medo de ser um fardo para os outros. Medo de uma religião organizada ou de qualquer religião. Medo de que não exista solução ou alívio para a dor que sentem. O medo leva ao desânimo e ao desespero, à ansiedade e à depressão. O medo cria frustrações que não trazem bons resultados. O medo leva as pessoas a acreditar que ninguém vai entendê-las e, pior ainda, que ninguém vai perguntar: o que está acontecendo? O medo, em suas muitas formas, manifesta-se, infelizmente, na mais cruel das conclusões: suicídio. No ano passado, quando o governador de Utah organizou um grupo especial para resolver o problema do rápido aumento do número de suicídios entre os adolescentes, ele pediu ao presidente Russell M. Nelson que designasse um líder da igreja para fazer parte desse grupo. O presidente Nelson passou para mim essa importante responsabilidade. Eu aprendi que ninguém está imune.
O suicídio entre adolescentes é uma crise que atinge o mundo inteiro. As estatísticas mostram que, hoje em dia, o suicídio está entre as 3 principais causas de morte de jovens entre 15 e 24 anos. As tentativas de suicídio são 20 vezes mais frequentes do que os suicídios que acabam se consumando. Essas estatísticas, meus queridos irmãos e irmãs, são terríveis. Nós todos precisamos enfrentar esse problema. Como membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, devemos nos comprometer a fazer tudo o que pudermos para reformular o pensamento de que o suicídio é uma solução, que vale a pena levarmos em consideração. Devemos conversar com os jovens sobre esse assunto e mostrar nosso amor para que eles não pensem que o suicídio é uma solução para as dores que sentem. A vida do presidente Thomas S. Monson foi um grande exemplo da frase "ao resgate". Nós precisamos considerar isso como nossa responsabilidade. Foi o que o Salvador fez por todos nós. Ele nos resgatou por meio da expiação e continua expressando o seu profundo amor, nos curando, nos encorajando e nos dando sua paz, se tão somente o buscarmos. Podemos expressar nosso amor se é isso que os jovens precisam. Oferecer nossa amizade, ouvi-los e nos aproximarmos com uma palavra ou com um gesto gentil. Talvez seja necessário trabalhar com os pais e com o bispo para oferecer serviços de aconselhamento quanto aos problemas como a depressão ou outra doença mental. Nós podemos fazer a diferença na vida desses jovens, particularmente aqueles que são vulneráveis ao suicídio. Os jovens e os adultos solteiros que enfrentam questões do gênero, que são particularmente mais vulneráveis. Eles precisam ser envolvidos nos braços de seu Salvador e saber que são amados. Com frequência, o Senhor nos chama. Ele espera que sejamos seus braços acolhedores e amorosos. Precisamos incentivar os amigos desses jovens a fazer o mesmo. O suicídio está muito ligado à dor de questões não resolvidas, à tristeza, à mágoa, às dúvidas do passado e às incertezas com o futuro. A perda dessas vidas são tragédias de tal proporção que nós, como povo, devemos buscar maneiras novas e mais eficazes de aconselhar, de mostrar carinho e preocupação e de nos mantermos próximos, dando apoio a nossos jovens. Procure apenas falar o nome Jesus Cristo em um ambiente perigoso, com alguém que perdeu a esperança. O simples ato de falar o nome dele com reverência pode fazer a diferença em um momento difícil. Algumas comunidades estão lidando com o que chamam de grupos suicidas, nos quais um adolescente toma uma ação extrema e outros veem isso como uma opção e fazem o mesmo. Contarei a vocês a história de uma adolescente da Inglaterra, cuja história foi transmitida pela BBC News em abril de 2018. Essa história era a respeito de uma moça de 16 anos, Heidi Sperry South, que já tinha tentado se suicidar e teria tentado novamente, e talvez com sucesso, se não fosse por uma professora que observou o quanto ela estava infeliz. 3 amigas dela já haviam tirado a própria vida. Ela estava sofrendo com uma depressão profunda há 2 anos. Heidi disse: "Eu sentia muita tristeza a maior parte do tempo, não conseguia dormir." A escuridão continuava. Os pais tinham se separado e a mãe estivera internada com uma série de problemas de saúde. Com todas as atenções voltadas para a mãe, ninguém percebeu o desespero de Heidi. Ninguém perguntava: "Como que você está lidando com tudo isso?" Ou "Como está se sentindo?" Um dia, ela entrou na sala de aula usando uma camiseta horrível e tinha raspado todo o cabelo. A professora perguntou: "Heidi, tudo bem com você?"
O que está acontecendo? Heidi respondeu, tudo bem. Mas ela não parou por aí. Alguém a havia notado. Eu estou me sentindo muito mal, para falar a verdade. Ela disse, estou muito triste. E chorou o tempo todo. E começou a chorar muito, com a maquiagem escorrendo em seu rosto. Mas ela não se importou com isso, porque alguém tinha prestado atenção. Alguém tinha prestado atenção nela. A professora fez uma pergunta simples que costumava fazer aos alunos, mas ao demonstrar que se importava, Heidi aceitou a ajuda e obteve essa ajuda. Mais tarde, Heidi explicou. Parece algo tão pequeno, mas é incrivelmente poderoso quando você pergunta como vai a um jovem que está entrando na sala de aula, mesmo quando ele responde, tudo bem, ele ouviu você. Meu querido irmão Jeffrey R. Holland disse, não importa qual seja a sua provação, meus irmãos e irmãs, mental, emocional, física ou outra qualquer, não tentem dar cabo ao precioso dom que receberam, a vida. Confiem em Deus, agarrem-se a seu amor. Saibam que um dia a alvorada surgirá brilhante e as sombras da mortalidade se dissiparão. Embora possamos nos sentir como um vaso quebrado, segundo o salmista, devemos nos lembrar de que esse vaso está nas mãos do divino oleiro. Não há um padrão que demonstre quem está em situação de risco. Esses jovens tocam instrumentos musicais, cantam no coro, jogam futebol ou almoçam juntos depois das aulas. Alguns deles vão à igreja. São amigos dos que frequentam suas aulas, embora alguns não professem uma religião há algum tempo. Mas alguns dos alertas são comuns. O desânimo, as notas baixas das provas, o término de um relacionamento, um histórico de bullying, o estresse acadêmico e o que podemos chamar de tristeza adolescente. A igreja tem levado o suicídio na adolescência a sério e criou um site com informações, vídeos online, auxílio para os que sentem solidão, centrais de ajuda e uma lista de sinais de alerta que, assim como Heidi, estão pedindo ajuda. Por favor, familiarizem-se com esses recursos e vocês serão capazes de cumprir ainda melhor seu chamado como um professor que vem de Deus. Como podemos dizer a uma pessoa que está sofrendo que o Senhor sabe como ela se sente, que Ele tomou sobre si os desafios pessoais e os erros dela, que Ele carregou todas essas coisas para ajudá-la com plena compreensão de onde dói e por quê. Um entendimento mais profundo a respeito de Jesus Cristo vai ajudar os que estão perdendo a esperança. O amor dele e o lugar exaltado que ele preparou para essas pessoas na eternidade é uma mensagem de esperança. Ele as ama e eles precisam saber disso. As Escrituras afirmam, eu, o Senhor, estou convosco e ficarei ao vosso lado. A promessa dele de prover ajuda não é uma promessa vã, reservada para os que não têm problemas ou para os que fazem parte de um conselho do seminário. Ele vai ajudar cada um dos nossos jovens, cada um de nós, em nossos momentos mais sombrios. Esse é o poder da expiação. E nós temos que ensinar isso tão bem que influencia até aqueles que estão sofrendo. Ajude os alunos a identificar uma escritura de proteção, da qual possam se lembrar quando enfrentarem uma situação perigosa ou quando precisarem de força para resolver um problema. Portanto, tende bom ânimo e não temais, porque eu, Senhor, estou convosco e ficarei ao vosso lado. Essa é uma boa escritura.
A vida é sempre repleta de desafios. Ninguém está imune. Nem vocês, nem eu e nem eles também. Alguns jovens sofrem porque acreditam que são os únicos que têm problemas. Parece que todos os outros estão bem. Eles pensam que, se estudarem as Escrituras, cumprirem os mandamentos e orarem diariamente, não enfrentarão tristezas, dúvidas, falta de popularidade e acidentes. As coisas não são bem assim. Todos nós passamos por provações. Os problemas, os desafios, as provações, as tribulações, as dificuldades e as tristezas, qualquer que seja o nome, fazem parte da experiência mortal e servem para nos fortalecer. A bênção é que, por meio da expiação de Jesus Cristo, ainda podemos ter bom ânimo. Não permitam que cumprir os requisitos acadêmicos para adquirir uma formação no Evangelho seja mais importante do que ter o poder do Espírito para influenciar e incentivar seus alunos. Preparem-nos para receber inspiração e agir de acordo com o que receberem. Preparem-nos para a revelação pessoal, conforme enfatizou o presidente Nelson. Se assim o fizerem, eles vivenciarão o milagre de receber orientação do Senhor, uma forma muito real da manifestação de seu amor. Por que decidi falar sobre suicídio e sobre os sentimentos a ele associados, como o medo, a solidão, o desespero, a ansiedade e a dor, em um ambiente espiritual como este? Porque vocês, meus queridos irmãos e irmãs, fazem parte do grupo de socorristas. E se não fazem, eu os convido a fazer parte disso. O suicídio e seus companheiros sombrios são reais. Isso está aumentando entre nossos jovens como uma praga, enganando até mesmo jovens eleitos promissores, fazendo-os acreditar que não há propósito para a vida deles. Nada poderia estar mais longe da verdade. A vida é frágil. Não sabemos quando algo que nos pega totalmente de surpresa vai acontecer com alguém. Nos sentimos despreparados e perdidos em relação ao que fazer. Quando eles vivem em um lar onde a família ora, estuda as Escrituras e realiza a noite familiar, as ferramentas para mantê-los firmes são mais vigorosas. Por favor, não se enganem, contudo, pensando que um jovem que tem todas essas coisas não corre riscos. Durante uma atividade de noite familiar, na qual foi pedido que cada membro da família escrevesse algo que considerasse importante, o filho de 14 anos de idade, que aparentemente tinha tudo de que precisava, escreveu: "Preciso saber que alguém se importa comigo." Tenho um grande amigo que não frequentou o seminário até o segundo ano do ensino médio. Ele não frequentava a igreja desde os 13 anos de idade. Como era um bom cantor, ele decidiu fazer um teste para participar do coro do seminário e foi aprovado. Todos foram aprovados. Ele não se lembra das aulas do seminário, mas sempre que cantavam, a sala se enchia do Espírito. E ele sabia que aquilo era diferente do coro da escola que ficava do outro lado da rua, no qual também cantava. Ele sentia algo que não conhecia. Ele sentia o Espírito. Vivendo em uma família em que os pais estavam divorciados, sem o ensino do Evangelho em casa, ele não estava acostumado a sentir o Espírito. Ele começou a apreciar o Espírito e a confiar nele. Hoje em dia, ele tem um testemunho forte do Evangelho, porque alguém se importou com ele. E depois de muitos anos, ele ainda fala com o antigo professor do seminário, um professor vindo de Deus. O que vocês ensinam é muito importante para o bem-estar dos alunos que não têm o apoio de pessoas que os fortaleçam no lar. Talvez esses sejam os que fazem perguntas em particular apenas para conversar um pouco mais sobre o Evangelho, porque é o único momento do dia
em que sentem uma ligação espiritual. Valorizem essas oportunidades e passem um tempo com eles. A cura provém do Salvador, que desceu abaixo de todas as coisas, para que pudesse saber, segundo a carne, como socorrer seu povo de acordo com suas enfermidades. Pensem em quando Jesus alimentou os 5.000 com os poucos peixes e pães no almoço de um jovem rapaz e depois subiu sozinho para a montanha para orar. Seus discípulos navegaram pelo mar da Galileia e, à medida que a noite avançava, Jesus foi até eles andando sobre as águas. Ao vê-lo, gritaram com medo. E Jesus respondeu: "Tende bom ânimo. Sou eu. Não tenhais medo." Naquela noite, ao ser convidado pelo Senhor, Pedro corajosamente pulou do lado do barco e começou a andar sobre as águas. Ele ficou muito animado, até que olhou para baixo e viu o revoltoso e tempestuoso mar. Então, sentiu medo e pediu ajuda. Jesus estendeu-lhe a mão, não com raiva, mas com compaixão. Moroni descreve nossa própria hesitação quando disse: "Mas possa Cristo animar-te, e os seus sofrimentos e a sua morte e sua misericórdia e longanimidade e a esperança de sua glória e da vida eterna permaneçam em tua mente para sempre." Ele estava falando para nós, porque todos nós, irmãos e irmãs, estamos caminhando sobre as águas. Em outro relato do Novo Testamento, um grupo estava reunido em torno de um homem paralítico, deitado numa cama. O Senhor Jesus Cristo olhou para aquele homem atormentado e sentiu a fé dos que o rodeavam e disse: "Tem bom ânimo." Nessa última dispensação, Jesus Cristo falou por intermédio de Joseph Smith a seus servos, que tinham saído em missão e enfrentado perigos e calamidades, dizendo: "Tende bom ânimo, filhinhos, pois estou no vosso meio." Joseph Smith teve uma visão dos apóstolos em missão na Inglaterra, juntos em um círculo, exaustos, com suas roupas esfarrapadas e os pés inchados, com os olhos caídos, e Jesus pôs-se de pé no meio deles, mas não o viram. O Salvador olhou para eles e chorou. Conseguem ver um padrão? O poder capacitador de Cristo é manifesto na simplicidade de que Ele está ao nosso lado. Sempre. Aconteça o que acontecer, Ele estará conosco. Ele nos consolará e nos curará se nos achegarmos a Ele e usarmos seu poder para nos salvar. Na maioria das vezes, Ele cura o coração ferido. Perguntamos como isso é possível? Por meio do poder da expiação exercido em nossa vida hoje, não depois, próximo ao julgamento final, mas todos os dias, à medida que procurarmos ser como Ele é, amando o que Ele ama, seguindo seus profetas escolhidos. Quando estudo a expiação, procuro imaginar a terrível condição de que estava acontecendo quando o Salvador se ajoelhou no jardim do Getsemane e orou dizendo: "Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Porém, não se faça a minha vontade, senão a tua." A respeito de seu sofrimento, ele disse: "Quão dolorosos tu não sabes, quão intensos tu não sabes, sim, quão difíceis de suportar tu não sabes." Nossos jovens precisam compreender a profundidade dessa declaração. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o fortalecia. Quando o Salvador precisou, enquanto tomava sobre si o peso de todos os nossos pecados, de nossos dias ruins, de nossas fraquezas e decepções, um anjo apareceu para fortalecê-lo. Durante nossas provações, irmãos e irmãs, o Senhor coloca anjos ao nosso redor para nos suster.
estimados professores, pode ser que vocês sejam esses anjos. Anteriormente, durante a última ceia, o Senhor esclareceu sua missão e prometeu paz, dizendo: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele tinha tanta certeza do que estava à frente, conhecia tão bem seu papel no grande plano de salvação, que incentivou seus discípulos dizendo: tende bom ânimo. O elder Neil A. Maxwell disse: a agonia inimaginável do Getsemane estava prestes a cair sobre Jesus. A traição de Judas era iminente. Em seguida, viriam a prisão e o julgamento de Jesus, a dispersão dos 12 como ovelhas perdidas, o horrível flagelo sobre o Salvador, o julgamento injusto, o clamor estridente da multidão para libertar Barrabás em vez de Jesus. E, finalmente, a terrível crucificação do Calvário. Que motivos havia para o bom ânimo? Nas palavras de Jesus, ele vencera o mundo. A expiação estava prestes a se tornar a realidade. A ressurreição de toda a humanidade estava assegurada. A morte seria vencida e Satanás não conseguiria impedir a expiação. Podemos ensinar a verdade contida na declaração do presidente Russell M. Nelson. Sem a expiação infinita do nosso Redentor, nenhum de nós teria esperança de algum dia voltar ao nosso Pai Celestial. Sem sua ressurreição, a morte seria o fim. A expiação do Salvador fez com que a vida eterna fosse possível e a imortalidade uma realidade para todos. Pensem em como ajudar seus alunos a entender a força do amor do Salvador por nós e a respeitar o plano divino do Pai. Orem para ajudá-los a saber que a expiação de Jesus Cristo é para eles e como se aplica à vida complexa que eles vivem. Incentivem o serviço no reino de Deus, que traz o Espírito de Deus. Por ter servido e dirigido o departamento de templos da igreja por alguns anos, sinto prazer em frequentar o templo e ver filas de rapazes e moças entrando no templo para realizar batismos pelos mortos. Ao enfatizar o poder do templo em seu ensino, você está reforçando essa grande oportunidade de conhecerem a Jesus Cristo e de saberem que o Salvador é a fonte do bom ânimo para eles. Fico feliz com o número crescente de jovens adultos recém-investidos que servem como oficiantes no templo, vestidos de branco em um ambiente sereno e pacífico. Eles estão em solo sagrado, prestando testemunho de que Ele foi, que Ele é e que Ele virá. O serviço que prestamos ao Senhor no templo é realmente uma maneira única e poderosa de sentir que o Salvador está por perto. Incentivem seus alunos a sempre terem uma recomendação para o templo, de uso limitado ou regular, dependendo da idade e das circunstâncias. E depois, deixe que compartilhem seus sentimentos quando eles estão no templo, sobre a revelação e a inspiração que recebem quando avistam além deste mundo e buscam as coisas de um melhor, servindo aos que não conseguem realizar as ordenanças por si mesmos. O querido presidente Nelson disse: quando o enfoque de nossa vida é o plano de salvação criado por Deus e Jesus Cristo e seu Evangelho, podemos sentir alegria a despeito do que está acontecendo ou não em nossa vida. Quando fui ordenado apóstolo, o presidente Monson disse que eu deveria ser uma testemunha especial do nome de Jesus Cristo em todo o mundo. Levei essa responsabilidade muito a sério. Estudei profundamente as Escrituras para identificar o Senhor por seus nomes e títulos. O que vou compartilhar com vocês agora foi extraído de versículos das Escrituras que nos lembram da esperança que depositamos nele. Ele é a esperança de Israel, a resplandecente estrela da manhã,
o bom pastor, o conselheiro, o príncipe da paz, o libertador, a luz do mundo, o sumo sacerdote dos bens futuros, poderoso para salvar, aquele que tem todo o poder. A influência de Cristo é abrangente. Ele está ao nosso lado quando falhamos e quando nos esforçamos para seguir em frente. E quando erramos, sua luz que resplandece nas trevas, outro de seus nomes, brilha mais do que nunca. Ele nos ama durante nossos momentos mais felizes e durante nossos momentos mais difíceis. Ser um discípulo de Jesus Cristo não requer que fiquemos adivinhando o que Ele deseja que façamos. Seu caminho foi bem delineado por seus passos. E quando o seguimos, passamos a amar o que Ele ama. Ao renovarmos nossos convênios com Ele a cada semana, participando do Santo Sacramento, nossa compreensão de seu papel como Redentor do mundo, o Espírito da Verdade e o Verbo aumenta. Ensinem a seus alunos o poder do sacramento, especialmente aqueles cuja fé não é tão forte e que não entendem a importância dessa ordenança. Que a bênção do sacramento de ter sempre conosco o seu Espírito seja algo que vocês ensinem, para que o uso do poder de cura de Jesus Cristo, por meio de sua expiação, seja real. Além disso, o Salvador referiu-se a si mesmo por meio de declarações que revelaram tanto sua natureza divina quanto seus papéis eternos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Posso tornar-vos santos, cumpro a vontade do Pai. Eu, o Senhor, deleito-me em honrar aqueles que me servem. Minha graça vos basta. Terás paz em mim. Não temais, porque sois meus. Meus queridos amigos, irmãos e irmãs, este é o Salvador que conheço, que amo e que reverencio de todo o coração. Do fundo da minha alma presto testemunho dele e de sua bondade e misericórdia. Ele prometeu, porque sois meus amigos, e tereis uma herança comigo. Na realidade, irmãos e irmãs, Jesus Cristo é sempre a resposta. Ao compreender sua missão e seu evangelho, nosso amor, nossa crença e nossa confiança nele nos fortalecem. Elaman descreveu isso muito bem. Lembrai-vos de que é sobre a rocha de nosso Redentor, que é Cristo, o Filho de Deus, que deveis construir os vossos alicerces, para que quando o diabo lançar a fúria de seus ventos, sim, seus dardos no torvelinho, sim, quando todo o seu granizo e violenta tempestade vos açoitarem, isso não tenha poder para vos arrastar ao abismo da miséria e angústia sem fim, por causa da rocha sobre a qual estáis edificados, que é um alicerce seguro. E se os homens edificarem sobre esse alicerce, não cairão. Eu os abençoo, para que sintam o amor do Senhor em sua vida e ajudem seus alunos a sentir o mesmo. Eu os abençoo para que tenham esperança e bom ânimo. Que o Espírito do Senhor os acompanhe, os inspire e os eleve. Eu os abençoo com a capacidade de ouvir seus alunos, de entender o que eles dizem e o que não dizem, de serem inspirados para saber o que o Senhor quer que vocês façam. Deixo minha bênção sobre sua família e sobre o seu cônjuge. Saibam que eu e meus irmãos do Quórum dos 12 respeitamos, confiamos e amamos vocês e reconhecemos o importante trabalho que realizam para trazer almas a Cristo. E que vocês sintam o Senhor ao seu lado, ao prestar testemunho dele, o Salvador do mundo. Jesus Cristo
é sempre a resposta. Em nome de Jesus Cristo. Amém.